Fala galera, aqui é o Gustavo, estamos com mais um programa aqui do Mile High Brasil. Novamente, infelizmente, com uma anatomia de um fracasso, a versão 2 desse programa que eu fiz com ele mesmo, Coach Brian, o ano passado. Coach Brian, seja bem-vindo para, infelizmente, mais uma análise de um fracasso aí. Tá mutado, desmutou. Já começou errado. Mas a gente comentava antes, né, se talvez esse ano a gente conseguiria fazer a anatomia de um sucesso, né? A gente estava tentando decidir aí o título do episódio, né? Até cheguei a sugerir, não, vamos fazer a anatomia da decepção, né? Eu tenho meus argumentos aí de porque eu não acho que tenha sido um fracasso total essa primeira temporada do Sean Payton, mas tem várias coisas bem pontuais aí que eu acho que a gente pode analisar, né, trocar uma ideia para tentar entender por que a gente não conseguiu concretizar esse push final aí aos playoffs, né? Pois é, eu também acho que não foi um fracasso completo, né, mas por não ter chego aos playoffs e com tudo que aconteceu no final, né, com a questão do Russell Wilson, que a gente vai discutir um pouco aqui, ficou aquela sensação, acho que de decepção, que nem você disse, né? Então vamos lá, antes da gente começar aqui a discutir isso, né, a galera já sabe, né, vou pedir aí para vocês se inscreverem no nosso canal, deixa aquele like e deixa o seu comentário aí, que ajuda bastante o nosso trabalho aqui no Mile High Brasil, beleza? Então, só para começar aqui, o Brian, antes da gente... eu acho que a maioria das pessoas que nos assistem conhecem o Brian Guzmán, mas, para aqueles que não conhecem, eu vou passar rapidamente aqui o currículo do nosso convidado, que é um currículo de peso, né? Essa é a 14ª temporada do senhor Brian Guzmán como coach de futebol americano, né? Ele é atualmente coordenador ofensivo de QBs do Pumas Acatlán, que é uma universidade no México, né? É head coach da seleção brasileira de futebol americano e já trabalhou como coordenador ofensivo do Tec Toluca no México. Antes disso foi coach de running backs nos Aztecas também no México, né? E também foi head coach no Brasil, né? Do João Pessoa Spectros e do Cuiabá Arsenal, né? E aí tem no currículo dele, né? Ele foi campeão mundial universitário com o México em 2016, campeão brasileiro com o João Pessoa Spectros em 2015 e campeão nacional mexicano com os Aztecas UDLAP. Que ano que foi esse campeonato 2016 nacional mexicano? também. 2016, né? Que eu não notei isso, né? E agora ele acabou de me falar aqui que também é coordenador ofensivo também já na Liga Profissional Mexicana. Então é um currículo de peso aí, cara que entende, para destrinchar um pouco do que foi esse ataque do Sean Payton nos Broncos no primeiro ano à frente aí em Denver, né? Então vamos lá, Brian, vamos começar. Você falou uma coisa, né? Assim, para a gente puxar nosso primeiro assunto aqui, que não foi exatamente talvez um fracasso, tem aquele sabor de fracasso, mas não foi de todo ruim, né? Então, se a gente pega aquela principal estatística que é pontos por jogo, né? Meteu ponto, colocou número no placar. A gente saiu do pior ataque da NFL em 2022 sobre a batuta do Nathaniel Hackett e passamos para 19º, né, em pontos por jogo em 2023. Ainda estamos abaixo da média, né? Mas assim, é notável que de um ano para o outro teve uma melhora como um todo, né? E então, assim, antes da gente falar do Russell Wilson em si, eu queria falar um pouco sobre o ataque do Sean Payton e essa melhora, né? E aí, uma das coisas que você falou ano passado é que a operação de jogo era muito ruim, né? Sob o comando do Nathaniel Hackett, né? A questão de decidir que jogada vai chamar, passar isso para o jogador, aí o jogador tem que ir empurrando ou transmitir para os jogadores, depois vai para a linha de scrimmage, faz check. Tudo isso era meio que caótico, né? E trazia vários problemas, né, para o Denver Broncos, né? Sobre esse aspecto, né, da operação de jogo e também tomada de decisão, não só da chamada ofensiva, né, mas dos atributos do head coach como geral. Como é que isso mudou de um ano para o outro na sua visão? É noite e dia, né? A verdade é que é noite e dia. Uma das coisas mais legais de ter acompanhado essa temporada com o Sean Payton é que ele é muito honesto nas coletivas de imprensa dele também, né? Então, para a gente que tenta destrinchar o que está acontecendo, que acompanha mesmo o Broncos a fundo, as respostas deles as respostas dele nessas entrevistas ajudam a esclarecer muitas coisas, né? Porque ele não é um cara muito que esconde muito e ele é um cara que é disposto a explicar algumas coisas e quando ele está frustrado com o QB, ele fala também.
né? Então, eu acho que, em geral, a gente foi de a pior operação ofensiva da liga, né? Que o ranking determinava isso, mas você não precisava nem ver o ranking para saber que a gente... Quantidade de faltas pre-snap, né? A confusão, o ataque parecia sempre despreparado, né? Na maioria dos jogos, a fazer isso de forma relativamente competente, que é onde você quer estar para começar a melhorar. Né? Eu acho que o baseline mínimo na NFL é você não ganhar, você não perder contra você mesmo. Né? Você tem que começar a partir daí. Existe um ditado no futebol americano, né, um clichê que todos os treinadores vão repetir, que é você tem que saber como não perder antes de aprender a ganhar. Né? Então, a maioria dos jogos, eles são perdidos mais do que eles são vencidos pelo outro time. Né? Por erros e por self-inflicted damage, né? O que eles dizem sempre. Né? Então, são erros aí que o outro time não forçou você a cometer, você comete sozinho. Em 2022, nós éramos uma piada, porque o ataque era basicamente um ataque de erros auto-infligidos aí nos Broncos, né? E nesse caso a gente melhorou muito. Você vê desde o início do ano que o Peyton ele fala da questão dos detalhes. Detalhe é isso. Detalhe é você saber que você vai ter basicamente 15 segundos para receber um play call que é grande, e não é grande só porque é do Sean Payton, é grande em qualquer ataque da NFL. Né? Você vai receber esse play call no seu capacete, você tem que saber onde você está no huddle, você tem que distribuir esse play call para eles, você tem que sair do huddle com tempo suficiente para ver a defesa, com tempo suficiente para mandar um motion, um shift, ver o que você tem que ver na defesa, utilizar sua cadência, né? Porque ela nunca é só set go, você tem variações de cadência aí também, e jogar o pull snap, né? Depois que a bola estiver na sua mão. Isso não é fácil, mas é por isso que só existem 32 QBs nesse nível no mundo. Né? Nesse sentido, a gente melhorou bastante. Agora, qual foi o ponto principal em relação a essa discussão da operação pré-snap? A gente viu que nem tudo era culpa só do Hackett, né? Então, e eu acho que eventualmente a gente vai chegar aí na participação do Russell Wilson, né, o tema do QB no ataque do Sean Payton, mas para mim o ponto chave de entender, então, em 2022, essa era a parcela de culpa do Russell Wilson, e isso é o que não melhorou para 2023, foi o jogo contra o Houston Texans. A jogada final contra o Houston Texans e o que o Sean Payton falou na coletiva dele depois, num dia depois do jogo. Né? Eu acho que, não sei se o pessoal, se os torcedores lembram, né? Eu lembro que ele falou que quando a gente não faz, por causa do motion que teria que ter tido lá, que a partir do momento que a coisa não foi feita de maneira correta, virou street football, né? Virou e aí futebol de rua, pelada. Exatamente. E aí o que aconteceu foi isso. Era a jogada final, a gente tinha conseguido montar uma campanha até a linha, até dentro da jarda 10, né, para anotar, a gente estava perdendo 22-17. Isso é algo que o Sean Payton faz muito bem, que o Nathaniel Hackett não fazia bem. Quando a gente fala de um treinador ser um bom treinador situacional, você vê o marcador, você já está tanto tempo na liga, que você sabe mais ou menos assim, ok, eu estou entrando perdendo por uma posse no quarto. Um bom treinador, ele sabe que você vai ter 2, no máximo 3 posses no quarto. Então, você já está trabalhando as suas campanhas baseado nisso. Tá entendendo? Você sabe, ok, se eu tenho 3 posses, eu tenho que conseguir isso na primeira posse, eu posso chutar um field goal até a segunda posse, e na terceira posse eu estou jogando quarto down sempre. Né? Então, tipo, os bons treinadores, eles têm essa percepção, eles não estão jogando só aquela campanha, só aquele drive. Eles sabem quantos drives por baseado em tempo e no flow do jogo, quantos drives mais ou menos você vai conseguir ter. O Sean Payton é muito bom nisso. Então, nesse drive do Texans, que a gente tinha chance de ganhar, o Sean Payton sabia que ele estava em 4 downs, ele sabia que ele tinha que entrar na jarda 20 ou jarda 10 com tanto tempo no relógio, e ele conseguiu chegar, o ataque conseguiu chegar com a possibilidade de você ter as 4 jogadas para tentar entrar na endzone. Sabe? Então, tipo, situacionalmente, o QB tem que saber isso também. Então, a gente está com o terceiro, third down, acho que faltavam 8 segundos no relógio, isso significa que você teria 2 jogadas, né? Third down, quarto down aí para tentar anotar. O Peyton manda a jogada em terceiro down, o Russell Wilson não comunica, ou comunica o shift, mas não manda o shift depois que sai do huddle. Então, a gente está na formação errada, com os jogadores alinhados errados, você vê o Judy assim com a mão para cima, o Kroll com a mão para cima, esperando o shift. O Wilson esquece de mandar o shift, pede a bola,
Obviamente, as distribuições das rotas estão completamente erradas, porque o shift não aconteceu, e a gente termina forçando o scramble drill, lançando uma bola para ganhar o jogo no Lucas Kroll, e acabando o tempo e eliminando um outro down que a gente teria, porque a gente lança um pique na endzone. Né? Então, tipo, isso é um retrato da limitação que o Russell Wilson vem tendo nos 2 últimos anos. Né? Melhorou com o Sean Payton, melhorou pelo coaching, né? Pela atenção aos detalhes, tudo isso. Mas quando isso é um problema do jogador, ele vai aparecer num momento crucial do jogo. E esse foi o momento crucial do jogo. Né? E eu acho que o fato do Payton ter comentado isso no dia depois do jogo mostra que ele já estava com a paciência curta, né? Ele já estava tipo, ó, não tem como a gente ganhar assim. Porque uma coisa é você ganhar um jogo, outra coisa é você estar perdendo o jogo desse jeito, né? Sem que outro time tenha que fazer uma jogada. Você sabe o que eu achei mais interessante disso, né? É que parecia que ele estava com a paciência curta no momento que nós estávamos vindo de 5 vitórias, né? Porque esse foi o jogo que encerrou a sequência de 5 vitórias que nós tivemos, né? Que trouxe o time de volta à vida, né? Uhum. E isso me deixou meio assim, depois de um tempo, né? No dia eu nem saquei isso. Depois de um tempo, né? Que eu pensando nessa história dele estar com a paciência curta, eu falei, isso significa que mesmo nas vitórias o negócio não estava da melhor situação possível, né? Porque se o cara perdeu paciência justamente na primeira derrota após uma sequência incrível de vitórias, né? Porque teve muito da defesa também, né? A gente não pode. O shift, a mudança da defesa também foi bastante importante. Mas mesmo assim, né? Eu fiquei meio assim, putz, acho que o negócio estava feio mesmo, entendeu? Foi aí que eu meio que saquei que eu acho que a decisão de talvez seguir sem Russell Wilson já havia sido tomada há algum tempo já. Cara, e a gente teve algumas dessas discussões, né? Quando a gente estava no grupo lá dos colaboradores, né? Quando a gente estava no meio desse streak, se você assistisse o jogo, quem sabe um pouco de futebol americano sabe que o Russell Wilson não estava jogando bem. Sabe? Eu acho que o torcedor do Broncos, né? Os torcedores mais antigos, a gente tá meio que anestesiado porque a gente sobreviveu aquela temporada toda do Tim Tebow em 2011, né? Que jogava mal o jogo inteiro e conseguia ganhar no fim do jogo. O Russell Wilson, ele chegou muito perto disso daí, porque quem assistiu o jogo via que o Russell Wilson não estava jogando bem. O streak, as 5 vitórias que a gente teve lá, teve um momento nos 3 primeiros jogos que a gente estava com a margem de turnovers de mais 3 e mais 4 por jogo, a defesa estava roubando bola pra caramba, e a gente estava ganhando por uma posse no quarto, sabe? Então, tipo, isso é reflexo de um ataque pouco eficiente, pouco explosivo, e que não estava jogando bom futebol americano dentro da red zone para anotar pontos, no que virava pontos, porque a gente conseguiu mover a bola o ano inteiro. Em geral, o ataque conseguiu mover a bola o ano inteiro. O problema, e teve uma entrevista que o Peyton deu também, um momento que ele fez, peraí, a gente não tá jogando bom futebol americano dentro da... Eu acho que depois do jogo do Browns, que foi um jogo relativamente bom na red zone. O Russell Wilson tinha números relativamente decentes, se você pegava isso dentro de uma bolha na red zone. O Courtland Sutton estava tipo liderando a NFL com 8 touchdowns, alguma coisa assim. E o Peyton falou: peraí, a gente não tá jogando bom futebol dentro da red zone. A gente não tá jogando. E isso é claro. Se você pega aqueles 3 primeiros jogos que a gente ganhou, com a quantidade de turnovers e campos curtos que a defesa estava dando e o que a gente não conseguiu meter de touchdown nesse jogo, você volta e você pode ver o que o Russell Wilson estava conseguindo executar, o que estava faltando para a gente aí na red zone, né? Então, eu acho que o Peyton ele tinha essa percepção muito clara do que a gente estava jogando tipo, a discrepância dessa performance ofensiva com o resultado que a gente estava conseguindo. No final das contas, tem que ganhar. Né? Ganhar e ganhar. Se você pergunta qual é a diferença do Peyton para o Hackett, vê a quantidade de jogos que a gente perdeu por uma posse ou menos, né? Tipo, por um touchdown a menos em 2022, e isso acabou virando um streak de 5 vitórias seguidas com o Peyton, né? Porque ele é um head coach que ele entende que não é ganhar com ataque, é ganhar com o time, né? Você tem que ganhar de algum jeito. Mas o ataque realmente nunca foi. Eu acho que a gente teve 2 jogos em que você pode dizer que o ataque ok, jogou bem, que foi Browns e Chargers, o primeiro jogo, né? Que você pode dizer, ok, né? Talvez a coisa vá engrenando, mas muita inconsistência o ano todo, né? Principalmente nessas situações cruciais que
terceiro down, red zone, situações óbvias de passe, que o Russell Wilson realmente demonstrou que ele tinha muita dificuldade de executar dentro da estrutura ofensiva. Eu não estou falando de estrutura ofensiva do Peyton, dentro de uma estrutura ofensiva. Porque assim, o Peyton não está fazendo nada que o resto da liga não estivesse fazendo, sabe? Então isso é algo que é bom o torcedor entender também, que tipo, é o sistema, por que ele está tentando forçar o Russell Wilson a jogar dentro do sistema? Cara, os conceitos que o Peyton utilizava são os conceitos que todo mundo na NFL está utilizando. Não tinha nada de específico, nada de especial, nada que o Wilson não tivesse feito a vida toda, sabe? Então, realmente o Wilson, ele tá no ponto da carreira dele em que ele tá tendo muita dificuldade de jogar dentro da estrutura ofensiva, dentro do esquema de um ataque, né? E isso ficou claro com o Hackett e ficou claro com o Wilson, com o Peyton também. Então, só para a gente mais ou menos fazer a galera entender o que é essa estrutura ofensiva, né? Vamos falar que eu chamar aqui de estrutura ofensiva do Peyton, mas você já falou que muita coisa ali a liga utiliza, é o beabá da NFL, né? Em termos de conceitos gerais, assim, o que mudou de um ano para o outro, né? Tem algumas coisas, né, que, por exemplo, no Nathaniel Hackett gostava muito, né, principalmente em corridas, né, de usar esquema mais em zona, né? O Peyton, muitas vezes eu vi usar, eu acho que, pelo menos me pareceu que ele usa mais gap do que o Nathaniel Hackett, por exemplo. O que mudou em termos de aspecto tático, assim, de um ano para o outro, para a gente poder inserir o Russell Wilson dentro disso no momento seguinte? Eu acho que se a gente fosse escolher uma prioridade número 1 para o Peyton, nesse ataque de primeiro ano, eu acho que a prioridade número 1 para ele era eliminar jogadas negativas e erros. Uhum. Né? Então, eu acho que, tipo, quando ele estava colocando lá para ele, assim, as listas para cada jogo, o primeiro deles era limitar as possibilidades que o Wilson teria de causar uma jogada desastrosa. Um strip sack, um pick, proteger a bola, basicamente. Então, você via que o Peyton, ele estava basicamente nas 40 jardas do meio do campo, né, entre as duas linhas de 20, que é onde você joga a maior parte do futebol americano, a gente insistia muito no jogo terrestre. Insistia muito em heavy packages, insistia muito em ter dois talentos no campo, né, insistia muito em estar em situações controladas de risco. A gente não pode chegar e dizer que isso é uma característica do Sean Payton, por exemplo. Não é uma característica do Sean Payton. O Sean Payton, quando tinha o Drew Brees, até com o Teddy Bridgewater, com o James Winston, ele abria muito o jogo quando ele estava no Saints, né? E com o Russell Wilson, ele foi muito insistente, era até frustrante algumas vezes dizer, cara, a gente está correndo para 2 jardas em primeiro down, a gente está correndo para 2 jardas em quarto down, sabe? Tipo, e ele continuava insistindo e jogando o jogo de posição de campo, deixando a defesa tentar encurtar o campo para a gente, porque você tem 2 formas de tentar encurtar o campo. A primeira delas é você move a bola, consegue 2 first downs, e aí, se você tiver que chutar um punch, você chuta o punch, mas pelo menos você virou a posição de campo. Né? Essa é a primeira forma de você virar a posição de campo. A segunda forma é você confiar que a sua defesa vai conseguir gerar jogadas negativas ou roubar a bola. Para mim, ficou claro esse ano que o Peyton ele confiava mais que a defesa ia conseguir gerar jogadas negativas e roubar a bola do que ele confiava que o Russell Wilson ia conseguir 2 first downs. Sabe? Então, assim, isso é uma piada, assim, até se você tá vendo um jogo com um treinador, a gente sempre brinca com isso, né? Tipo, tá conseguindo nem 2 first downs. Tá conseguindo nem 2 first downs. Assim, às vezes a gente tá falando de um coach pro outro, eles, e aí, como é que tá o time? Rapaz, eu acho difícil a gente conseguir 2 first downs esse ano, viu? Então, é sempre essa piada dos 2 first downs, né? E muitas vezes era three and out, né? E a gente não conseguia, e ainda assim ele não tentava abrir o jogo. Ainda assim ele não ia. A gente quase não viu empty esse ano. Você percebeu isso? Tipo, ninguém no backfield, o Wilson no shotgun. Né? Eu vi mais empty com o Jared Stidham, assim, proporcionalmente, claro, né, do que com o Wilson, cara. Inclusive foi uma coisa que nós comentamos entre os apoiadores. Nossa, ele tá. Agora com o Stidham ele tá chamando empty, né? Pois é, porque ele provavelmente acreditava que o Stidham era menos propenso a uma jogada caótica do que uma jogada desastrosa do que o Wilson. Né? Então, isso foi a primeira mudança, eu acho, no esquema, foi essa... que a gente sabia que haveria uma prioridade no jogo terrestre, né? Ele jogou mais gap, ele jogou mais personnel pesado, né? Ele tentava construir, porque o seu jogo aéreo, se a sua prioridade é o jogo terrestre, o seu jogo aéreo ele tem que entrar com uma complementação em primeiro e segundo down, um complemento
do que você está fazendo no jogo terrestre. Então, a gente viu mais play action, a gente viu mais proteção máxima, a gente via mais o tight end tentando ajudar num tip, saindo no check down, né? Então, isso também é uma forma de você ajudar a linha ofensiva, né? O que eu achei que a gente tentaria fazer mais era movement, né? Mais bootleg, mais rolar. Mas quando isso acontecia, parecia que a gente não conseguia executar muito bem essas coisas também, né? Parecia às vezes que a gente errava bloqueio, né? Teve um dos últimos jogos, acho que foi contra o Patriots, que a gente tentou executar um bootleg, a gente perdeu um bloqueio, tinha um cara na cara do Russell Wilson e a gente terminou sendo uma jogada desastrosa, assim, sabe? Então, e aí vem duas parcelas de culpa, né? Uma é a execução e duas é o QB entender que ele não pode transformar uma jogada ruim na jogada pior. E se você me pergunta qual foi o grande problema do Russell Wilson esse ano, é que eu acho que ele transformou muitas jogadas ruins em jogadas piores, sabe? E você não pode, como quarterback, você tem que saber eliminar o negativo. Você tem que saber eliminar o negativo. Um sack não pode virar um sack fumble, sabe? Tipo, uma pressão não pode virar um pick, né? E o Russell Wilson, ele demonstrou muita dificuldade de eliminar esses negativos, né? Ele parece que estava big game hunting o tempo todo, assim, de tentar jogar aquele hero ball, né? E fazer alguma coisa acontecer. E com o Peyton isso não vai rolar. Isso não vai rolar, né? E eu acho que eu até discuti isso com um dos nossos colaboradores. A gente tem que entender que a gente está casado com o Peyton. A gente está casado com o Wilson, né? Então, no final das contas, o QB tem que jogar o que... esquece esquema, esquece tipo de ataque. A gente está falando de core principles, né? A gente está falando de valores chave para o coach. E isso é um dos valores chaves para ele, né? Então, se um QB ele não tem essa capacidade de eliminar jogada negativa, né? De evitar jogadas desastrosas e deixar o ataque fluir e jogar dentro da estrutura, o Peyton não ia ficar com ele, né? Estava cantado já desde a metade do ano, mais ou menos. Agora que você tocou nesse ponto de jogar dentro da estrutura, né? Uma coisa que eu falei para você que eu não queria fazer muito, você pode obviamente usar, mas eu não queria trazer muitas estatísticas, porque as estatísticas foram de lado a lado para bater no Wilson, para defender o Wilson. Você podia pensar a estatística que você quisesse para fazer sua argumentação, né? E aí eu tentando ver alguma coisa que explicava mais o conjunto da obra, para mim a estatística mais significativa era essa daqui que eu vi, né? Essa aqui, né? É a pontuação, né? O ranking de pontuação dos Broncos por quarto. Isso aqui até semana 16, tá? Que é o último jogo do Russell Wilson naquela fatídica derrota para os Patriots, né? Os Broncos no primeiro quarto eram o 7º em pontuação na NFL. No segundo quarto, o 30º. No terceiro quarto, o 29º. E o primeiro no quarto período, né? Aí tem algumas coisas, inclusive vou trazer uma outra citação do Peyton aqui que a gente está falando, né? Isso me parece o seguinte, né? Quando o Russell Wilson entrava com um drive scriptado, ele conseguia tirar alguma coisa ali, sair ali com um TD. Às vezes até quando ele não conseguia TD, ele conseguia pelo menos 3 pontos ali, chutar um field goal. E aí depois eram 2 quartos e meio de choro e ranger de dentes, né? Até chegar no último período, meio que, sabe, aí já tem que jogar meio que up tempo, né? Porque já tá correndo atrás do marcador e ele conseguia, né? Conseguiu em algumas partidas, não em todas, né? Sacar ali aquele Russell Wilson dos tempos áureos de Seattle, né? Inclusive, né, essa questão de scriptado, né, do primeiro quarto, o Peyton chegou a dizer, talvez a gente devesse colocar aí, né, algumas jogadas scriptadas voltando do intervalo do jogo, no terceiro período. Essa estatística, ela me passa a percepção seguinte, e essa fala do Peyton também, né, da questão do terceiro quarto scriptado, que o Russell Wilson, ele não conseguia entrar na estrutura do Peyton de jeito nenhum. Ele só conseguia isso quando ele já chegava com o drive pronto, entre aspas. E depois disso ele só conseguia brilhar se ele pudesse sair daquilo e jogar o famoso hero ball que você colocou aí. É isso mesmo ou essa estatística também ela engana um pouco em alguns aspectos? Eu concordo 100% com você. Inclusive, eu acho que é um diagnóstico muito, muito preciso do que o nosso ataque terminou sendo, né? E do que a performance do Wilson como QB terminou sendo. Eu acho que é uma excelente ilustração.
né? Tanto a percepção da efetividade do script no início do jogo, porque o que isso significa? Eu acho que o mais importante é a gente tentar esclarecer para o torcedor o que isso significa, né? Então, tipo, o que significa jogar bem dentro do script? O Shanahan, por exemplo, né, o nosso grande Mike Shanahan, que foi um dos grandes, talvez o cara que mais popularizou a utilização do script. Ele fazia um script das 20 e 25 primeiras jogadas de um jogo. Mas isso são qualquer jogada? Não. São as 20 e 25 primeiras jogadas de primeiro e segundo down, que nós chamamos de mix downs, em campo aberto, certo? Então, um coach de futebol americano, ele vai dividir várias situações, né? A primeira situação mais clara é primeiro, segundo, terceiro down, né? E depois zonas de campo. Backed up, quando você está com as costas na parede, né? E red zone, que é da 20 entrando para anotar. Então, o script, ele não está dentro dessas zonas. Estão falando das 40 jardas do meio do campo, primeiro e segundo down. As 20 a 25 primeiras jogadas do Shanahan, elas eram parte de um script. Então, significa, não importa o que a defesa está fazendo, essas são as jogadas que a gente vai trabalhar, pelo menos na terça-feira daquela semana. Então, são as jogadas que você mais repete, basicamente. Né? Assim, você sabe exatamente o que você vai fazer, a operação é limpa, todo mundo já ouviu, todo mundo sabe o que vai acontecer, você sabe os seus olhos onde eles têm que ir, blá, 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 acabou. Né? Então, o QB não tem que pensar muito nesse script. E para que serve um script? Enquanto a gente está executando aquelas jogadas, alguém lá em cima ele está anotando o que a defesa está fazendo. Então, de repente, é tipo, beleza, a gente alinhou com 2 tight ends em campo, com um tailback atrás, embaixo do center, com esse motion do Courtland Sutton. Como a defesa defendeu isso? Então, você usa esses 20 jogadas, 15 a 20 no caso do Peyton, para reunir informações de como a defesa vai defender determinadas formações. Né? Determinadas formações, determinados motions, determinados jogadores. Qual o problema quando você sai desse script? A defesa também reuniu informações sobre você. Então, a defesa começa a ajustar, entendeu? Então, a defesa começa a ver, eles estão trazendo mais 2 tight ends. Então, a gente esperava que ele jogasse, vamos mudar o personnel, vamos jogar mais base contra isso. Aí, de repente, você já não tem um matchup tão bom no jogo corrido. Se no script, no primeiro quarto, você ganhou 8 jardas com a corrida, agora no segundo quarto você está ganhando 2, 3. Né? Porque eles mudaram a frente, mudaram o personnel, mudaram um pouco. Então, o que acontece? Segundo e terceiro quarto é quando você está jogando futebol americano de verdade. Que não é enganar ninguém. É você chegar, alinhar, saber quais são os seus skills como QB, né? Saber que se você tem uma jogada de corrida e a frente é ruim, você tem que mudar a jogada de corrida para outro lado, ou você tem que mudar para a jogada de passe que o coach manda junto com a jogada de corrida, se o look for ruim. E é nesse meio aí, é nessa metade aí do jogo, que eu acho que o Wilson estava sofrendo mais, porque é quando você tem que fazer o aspecto mais mental de ser QB na NFL, que é executar, ler a defesa, saber quando você tem que matar uma jogada, e aí a gente volta para a discussão do começo, né? Se você tem uma operação defasada, sobra pouco tempo para você como QB fazer essas coisas. Sobra pouco tempo no relógio de jogada para você poder mover o jogador, fazer um kill, comunicar uma mudança. Então eu acho que esse ano o Russell Wilson ele jogou contra muitos looks ruins, tendo as ferramentas para ter mudado para um look, ter atacado esse look com a jogada melhor. Sabe? Então, tipo, pela dificuldade que ele está tendo de entrar e sair do huddle, pela dificuldade que ele está tendo de diagnosticar algumas coisas. Então, aí você pergunta, ok, e o que tem a ver, então, a melhora dele no último quarto? O que acontece no último quarto é que são situações óbvias de passe em que a defesa é forçada a jogar um pouco mais de base ou man coverage. Por quê? Porque você está defendendo os setores do campo e tentando evitar que o ataque faça determinadas coisas. Entendeu? Então, tipo, você está cedendo muitas coisas. Um dos drives de 2 minutos que a gente anotou para ganhar o jogo, eu acho que o Russell Wilson completou 4 checkdowns seguidos para o P. Ryan. Né? Assim que foi tipo, porque a defesa estava jogando prevent, checkdown, a gente quebrou um tackle e conseguiu entrar em zona de anotação e ganhou o jogo. Né? Então, tipo, e por que não faz isso o jogo todo? Não funciona assim o jogo todo. O que o Hackett tentou fazer em 2022 foi dizer, se o Wilson está jogando melhor fora de estrutura, numa situação em que ele possa fazer o drop back, não ler nada, né? Forçar o scramble drill e encontrar alguém, vamos tentar fazer isso no segundo, terceiro, quarto, vamos tentar fazer isso ao longo do jogo. E o que acontecia? Jogadas desastrosas. Isso era o que acontecia. Ou uma porrada que deixava o Wilson fora de um jogo. Né? Então, tipo, você não pode sobreviver de jogar fora de estrutura na NFL. Isso funciona. Por isso que o Russell Wilson sempre foi bom no drill de 2 minutos, né? Porque você é uma situação óbvia. Não tem como a defesa te enganar muito.
Entendeu? Os dois vão jogar base offense, base defense. Você vai ter que defender o scramble drill. E acabou. Então o Wilson é bom nisso. Só que isso só acontece numa situação muito específica do jogo. Isso não pode acontecer durante o jogo todo. E eu acho que é aí que a gente vê esse diagnóstico que você colocou dos 4 quartos, né? Script ok, ajustes e futebol americano sustentável, nada bom, e futebol caótico, 2-minute drill, base offense contra base defense no final, ok também. Né? Então, mas não tem como você sobreviver, ter um sucesso sustentável a longo prazo jogando futebol americano desse jeito. Então, eu acho que aí você já colocou basicamente, né, em quais aspectos, né, que o Russell Wilson não se encaixava nesse ataque, né? Aí eu lembro, eu também estava olhando algumas anotações que eu faço para as lives aqui. Em um determinado momento, eu não sei se foi o auge dele ou era só impressão, né? No jogo de passe, ele nunca teve brilhando, né? Mas em algum momento, o jogo corrido dos Broncos era muito bom, né? E a impressão que passava é que ele chegava na linha de scrimmage com algum tempo e conseguia ajustar, fazer os checks de corrida ali, né? Isso aconteceu mesmo em algum momento ou foi sei lá, performance muito boa da linha ofensiva e do running back, ou coisa do tipo assim? Me pareceu que ele teve algum controle em algum momento e quando isso foi retirado depois dele, né? Aí acabou o jogo corrido, ele não conseguia mais passar e aí o ataque foi para o vinagre de vez, né? Então, eu acho que as duas coisas vão juntas, né? Porque principalmente na NFL, onde é responsabilidade do QB fazer essas coisas. Não tem como você jogar na NFL sem que o QB faça esse tipo de coisa. Porque os coaches são muito bons e os jogadores são muito bons. Então, eu vou dar um exemplo clássico. E no começo eu vi o que o Russell Wilson fazia isso. No começo do ano, acho que a gente até comentado, dizia, nossa, olha o Wilson fazendo check na linha, olha o Wilson mudando o lado da corrida. Exatamente. E ele começou fazendo isso no início do jogo, no início do ano. Né? No final, o mais fácil, Gustavo, é você conseguir consertar o jogo corrido. Sabe? Então, por exemplo, algo que eu sempre falo para os meus quarterbacks aqui no México e na seleção. O seu trabalho como QB no jogo terrestre é ser o coordenador de jogo terrestre dentro de campo. Então você tem que entender o conceito. Você tem que entender, por exemplo, que correr zona em direção à técnica 3, né, frontside, não é bom. Então o ajuste mais básico na NFL é você alinhar, ver que a corrida foi chamada e que o técnica 3 está no ponto de ataque e mudar para o outro lado. Esse é o ajuste mais básico que existe. Sabe? Tipo, ok, o técnica 3 está aqui, eu vou correr para o outro lado. Isso se chama atacar o Big Gap Bubble, né? A bolha do gap B que está entre o tackle e o guard, ou seja, o ponto da linha que está descoberto, que não tem um DL ali cobrindo, certo? Esse é o ajuste mais básico. Qual o segundo ajuste mais básico do jogo terrestre? Ver aonde a rotação do safety está. Então, muitas vezes, a rotação do safety vai para cima do tight end, vai para o lado forte da formação. Então, às vezes, você tem um strong side play, você vê que a defesa está fazendo a rotação em direção aonde vai a sua corrida, você muda kill, Randy e joga a corrida weak. Você vai atacar o lado onde a defesa não está fazendo a sua rotação. São ajustes muito básicos. Stidham, Tebow, qualquer QB que você escolher, ele tem que ser capaz de fazer esses ajustes. E esses eram já os ajustes que o Wilson estava fazendo no começo do ano para sair, tipo, ele estava saindo bem do huddle, a operação estava fluindo bem, ele conseguia fazer esse ajuste. Qual é o ajuste complicado? O ajuste complicado é quando a defesa, você tem que fazer ajuste de proteção, certo? Onde é passe, situação óbvia de passe, e você tem que fazer um ajuste de proteção ou para atacar cover zero. E aí a gente viu, por exemplo, né, que eu estava desesperado, acho que no jogo do Bills, quando eles estavam jogando cover zero, porque muitas pessoas eles falam, caramba, como é que um coordenador defensivo desse vai jogar cover zero nessa situação que ele pode perder o jogo e tal? Isso é um sinal de que eles não respeitam o Wilson. Sabe? Isso é um sinal que eles acham que ele não vai conseguir fazer o check e o ajuste para conseguir fazer o pick-up dessa blitz e encontrar o cara que ele tem que encontrar. Se vocês lembram, a gente conseguiu ganhar aquele jogo por causa de uma interferência de passe. Na terceira vez que eles jogaram cover zero no mesmo drive. E nenhuma das vezes anteriores a gente conseguiu atacar essa cobertura. Sabe? E isso não é o coach. Sabe? Não é tipo, se você me perguntar, se você sabe que é cover zero, você sabe mandar a jogada certa, a gente vai ganhar 100% das vezes. O problema é que ninguém manda uma jogada de cover zero como play caller, você nunca manda uma jogada de cover zero, você sempre tem checks de cover zero.
Você sempre tem ajuste de cover zero. Então, tipo, se a defesa sai em cover zero, você vai fazer isso com proteção e você vai mandar essa jogada, sabe? Tipo, e aí a gente viu quanto o Russell Wilson ele tava sofrendo para conseguir atacar essas coberturas, né? E esse é o seguinte passo do check do QB na linha de scrimmage. Então, tipo, se você pergunta, o primeiro exemplo é a melhoria de 2022 para 2023. O segundo exemplo é a limitação que a gente ainda tem sobre o QB e sobre o ataque. E a gente precisa encontrar alguém que consiga dar esse seguinte passo, sabe? Senão, a gente vai ter que construir um time que vai ser baseado em correr a bola, ganhar, anotar 24 pontos para ganhar um jogo, sabe? E ter uma defesa monstruosa, né? Que o Peyton consegue fazer também, mas não é ideal, né? Se você estiver tentando ganhar um Super Bowl, né? Ganhar a divisão que a gente está, por exemplo. Precisa de mais do que isso para ganhar. Isso que eu ia falar, né? Nem Super Bowl, para conseguir chegar nos playoffs dentro de uma divisão dessa que, basicamente, até que você tenha um time em um certo nível, você não vai conseguir vencer os Chiefs na divisão. Você pode até vencer um jogo como nós conseguimos esse ano, né? Mas você conseguir vencer a divisão é muito complicado. Então, você precisa dar esse próximo passo até para você conseguir chegar ao wild card, né? Via pela segunda posição, alguma coisa assim, porque... quantos turnovers a gente forçou no Chiefs esse ano, né? Quantos turnovers exatamente. a gente forçou nesse jogo para conseguir ganhar. E ganhamos por uma posse desesperados, sabe? Então, tipo... Não, ainda poderíamos ter perdido. A defesa ainda conseguiu fechar a última posse, conseguiu fechar o jogo. Não tem como você olhar, Gustavo, e eu entendo a frustração dos torcedores, toda a implicação contratual, mas olhem como se você fosse o Sean Payton, certo? Olhem como se você fosse o Payton. Eu vejo o que aconteceu esse ano na visão do coach. E de pensar, a gente está pagando tanto de dinheiro para estar sofrendo para ganhar por um QB, para estar sofrendo para ganhar por uma posse jogos em que a gente está mais 3 ou mais 4 na margem de turnover. Sabe? Então, tipo, e eu não acho que esse QB vai melhorar. Eu não acho que esse QB vai melhorar. Então, é melhor você cortar esse mal pela raiz agora, porque isso não vai ficar melhor depois, entendeu? Então, tipo, eu prefiro a incerteza, porque a incerteza ela também traz a possibilidade de melhorar. Isso é algo que a gente nunca quer ver, né? É como você dizer a situação de Chicago, por exemplo. Você chegar e dizer, não, a gente tem o primeiro pick, ninguém sabe se Caleb Williams e Drake May são melhores que Justin Fields. Ninguém sabe na NFL. Ninguém sabe disso, ninguém pode chegar e dizer que sim. Mas a possibilidade de que eles sejam é suficiente para gerar a situação de risco na sua cabeça, de você dizer, se eu passar esse cara, pode ser que eu nunca melhore. Entendeu? Então é a mesma coisa com o Wilson, tipo, eu já sei o que o Wilson é na cabeça do Peyton. Eu prefiro engolir tudo que cortar o Wilson, ou sei lá, me livrar do Wilson vai envolver, porque pelo menos a incerteza da possibilidade de melhorar existe. Porque eu já sei o que eu vou conseguir fazer com ele, depois de ter trabalhado um ano com ele, né? Então, eu sei que é difícil de aceitar isso como torcedor, porque a gente pensa, pô, esses caras não sabem o que estão fazendo, eles sabem o que estão fazendo. Se vai dar certo ou tá errado, aí a gente vai ver, né? A gente vai julgar pelos resultados. Mas isso é a gente que pensa nisso dia e noite. Se a gente pensa nisso numa fração do nosso dia, eles estão pensando e falando sobre isso o tempo todo, né? Então, eles já viram e pensaram em todos os cenários que vão acontecer. E o fato deles terem decidido fazer isso tem que dizer muita coisa pra gente em relação a como eles veem o Russell Wilson, né? Não, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que não é nem questão do Sean Payton. Isso aí agora é questão de George Payton e Rich Hurtado, entendeu? O que eles vão fazer com essa situação? Porque eu acho que agora eu não penso na parte técnica. A parte técnica para mim já está decidida. Ele não é o QB do futuro e pronto, final. É mais a questão de como é que isso vai afetar o time daqui para frente. Aí é o que você falou, é aquela coisa, né? Você poderia falar, não, prefiro manter esse patamar aqui porque tá mais ou menos. Ou eu prefiro ir pro desconhecido e vamos ver o que dá. Pode ser que melhore. Você tem essa. Se o Russell Wilson fosse novato, vamos pegar dois exemplos. Se a gente tivesse trocado salários e temporadas do CJ Stroud com o Russell Wilson, ninguém estaria falando nada. Ninguém tá falando nada. É a percepção de valor, e de produção, no final das contas, né? Exatamente. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você falou bastante sobre a questão de pré-snap, né? De identificação e dos checks, né? Tem alguma coisa pós-snap também? Porque a gente sabe que as defesas hoje na NFL, elas trabalham bastante pós-snap também, né? Ele sofreu com isso também? Coisa do tipo? Eu acho que ele tem sofrido com isso, sabe? O Wilson, ele é um cara que a carreira toda dele, isso nunca foi o forte dele, mas eu acho que agora
é aquela coisa, né? Você vai ficando mais velho, e aí as suas fraquezas, que antes eram fraquezas normais, elas ficam mais realçadas, né? Elas ficam mais evidentes. Por exemplo, existem vários tipos de leitura de uma jogada de passe no futebol americano. E a mais comum delas é o que a gente chama de progressão pura. Você quase não vê isso na NFL, você vê isso mais no college football. Progressão pura é basicamente... na NFL, você sempre tem que ver se é man ou zone, né? Se é a cobertura man-to-man ou se é a cobertura de zona. Essa é a primeira coisa que o QB sempre tem que saber identificar. Por quê? Existem jogadas que são boas contra man, existem jogadas que são boas contra zona. As jogadas que são boas contra a zona, elas têm pelo menos uma resposta contra man coverage, se você sair com essa jogada e ver que é man. Né? Então, post-snap, você tem que ser capaz de ver esse tipo de coisa. Esse tipo de leitura, post-snap também, o que confunde mais os QBs na NFL é a rotação dos safeties. Né? Um outro tipo de leitura que a gente tem na NFL é read rotation, que a gente diz. O Bruce Arians escreveu um livro, né, The Quarterback Whisper. Se alguém quiser ler, é muito bom, até para quem não é coach de futebol americano, é um livro muito bom para entender futebol americano. E ele dizia o seguinte: a leitura mais básica da NFL é você saber que se é um safety em cima, que a gente chama de post safety ou one high, né, um safety lá em cima, jogando deep, jogando profundo, geralmente você vai ler a defesa de fora para dentro. Se são dois safeties high, né, dois safeties profundos, geralmente você vai ler de dentro para fora. A gente via muito two safeties contra o Russell Wilson, porque ele tem muita dificuldade de atacar o centro do campo, né, que é onde esse two high safety defense vai deixar o espaço. Então, as defesas sabem disso, todo mundo sabe disso, então a gente vai jogar muito two high safety defense, né? Mas qual o problema de jogar aqui? Isso é a grande revolução que o Vic Fangio trouxe de volta para a NFL, né? Você mostra two high sempre. E mesmo que você jogue one high post snap, você vai mostrar um shell de two high. Então, o que você está fazendo para o QB? Você está forçando o QB a ler essa rotação o tempo todo. Entendeu? Então, basicamente, na jogada de passe ok, se é one high, eu vou 1, 2, 3 de fora para dentro. Se é two high, eu vou ler 1, 2, 3 de dentro para fora. Mas aí eles fizeram uma rotação post-snap. Então, pre-snap eu vi too high, eu penso que eu começo errado. Então, tipo, na cabeça do QB, você tem que ser capaz de, tipo, reverse engineer, que a gente diz, fazer a engenharia reversa em 2 segundos, com a imagem na sua cabeça depois que você vê a rotação. Isso nunca foi um ponto forte do Russell Wilson. Nunca foi um ponto forte do Russell Wilson, e eu acho que tem piorado muito nesses 2 últimos anos, né? É o que o CJ Stroud faz muito bem, né? Como novato, que por isso que tá todo mundo, uau, o que é que o CJ Stroud, por que ela é tão especial? Cara, porque ele vê o jogo. O jogo não é rápido para ele, como é para a maioria dos QBs. E aí eu tenho que botar o adendo de que porque ele fazia isso em Ohio State, né? Para todo mundo que fala que o ataque de Ohio State não é um ataque que produz QBs no NFL, ele tinha que fazer isso lá. Né? Então, esses são os QBs que são bons em situações óbvias de passe dentro da estrutura. Eles conseguem diagnosticar o que a defesa está fazendo, eles encontram o check down quando o check down está lá, eles atacam o meio do campo quando é too high, eles atacam as sidelines quando é one high, eles vão para o melhor jogador deles quando é cobertura man coverage, sabe? Então, tipo, isso é jogar dentro da estrutura de um ataque, né? E o Wilson, o que o Wilson fazia? De vez em quando ele acertava, e de vez em quando ele forçava o scramble drill, quebrava a estrutura de tudo, e aí a gente conseguia estender a jogada, né, e produzir depois disso. Mas difícil viver assim, é hard living, né? A gente fala muito isso, assim, é difícil você viver consistentemente assim na NFL. Inclusive, você tocou num ponto, né? A coisa que eu mais gostei de evolução de um ano para o outro foi o nosso Scramble Drill. Não só por parte do Russell Wilson, mas por parte dos wide receivers também, né? Porque ano passado, não, já era retrasado, né? Na última temporada, era uma carniça que só quando saía pro Scramble Drill, os wide receivers ficavam meio que parados sem saber o que fazer. Esse ano, pelo menos, eles entendia melhor, tinha uma química melhor com o Wilson no sentido de procurar o espaço para dar alguma chance para o Wilson, né? Eu acho que isso é um reflexo da prestação de contas que estava acontecendo já no time, né? Accountability, no final das contas, é tipo, esforço. Scramble Drill é esforço. Esses caras têm trabalhado Scramble Drill a vida inteira. Eles sabem jogar Scramble Drill. Todo recebedor que tá na NFL sabe jogar Scramble Drill. Só que, tipo, os caras não se esforçavam, né? Eles tiravam a jogada para descansar, eles não estendiam, e não acontecia nada com o Hackett, né? Porque a gente via que era um time disciplinado, era um time onde ninguém tinha que prestar contas de nada, e com o Peyton não, né? Com o Peyton, eu acho que na sessão de vídeo de alguém que não correu no Scramble Drill, nossa, eu acho que é, tipo, melhor não ir trabalhar, né? E volta ao mesmo que ele fala sempre, atenção aos detalhes. Atenção aos detalhes.
Deixa eu fazer, pra gente terminar a questão Russell Wilson, teve um vídeo, né, acho que foi da semana passada, do Chris Sims, né, que diante de todas, ele comentou o seguinte, né, que diante de todas essas dificuldades que você listou, o Sean Payton simplificou o ataque dele ao máximo para o Wilson. Isso aconteceu de fato, né? Como é que você enxergou? Que pontos de simplificação foram esses aí, que, se é que Eu teve? acredito muito nisso, Gustavo. Eu acredito muito nisso. Eu vou dar um exemplo, tentar ilustrar, né? Uma das jogadas que a gente, dentro da comunidade de coaches, que a gente mais ri na NFL é o que a gente chama de Hank. Hank é basicamente duas rotas, dois hooks, né, de recebedores externos, eles vão empurrar vertical e vão voltar em direção ao QB. Você tem um hook no centro do campo, que é um pouco mais curto, onde ele está tentando atacar, tipo, uma rota que ele vai voltar ao QB também, tentando atacar a zona dos linebackers. E você tem uma rota abrindo em direção ao sideline curta de cada lado do campo. Então, basicamente, o que você está tentando fazer é jogar com os números da defesa, né? Fazer com que a defesa vá para um lado ou para o outro, ou se a defesa tentar cobrir os dois lados, ela vai abrir o meio do campo. Né? É um zone beater, né? É uma jogada de zona. É talvez a jogada mais simples que exista no futebol americano, é essa jogada assim de drop back, né? De tipo de leitura. Ela quase não existe na NFL nessa versão, sabe? Ela quase não existe na NFL nessa versão. Você vê ela no college, você vê em divisão 1, eu tenho ela no meu ataque, porque ela é fácil, ela é instalação dia 1, sabe? Tipo, ela dá boas jardas. Mas por que isso não é na NFL ela não existe tanto? Primeiro que a bola está no meio do campo, quase o tempo todo, né? Pelas hash marks da NFL, a bola está quase sempre no meio do campo. Então é mais fácil para a defesa se distribuir melhor. E dois, porque as defesas da NFL são muito boas, né? Então você consegue, de repente, ter um linebacker fazendo um drop embaixo de um hook de um externo e fazendo um pick, né? E a gente viu essa jogada esse ano no nosso ataque, né? Então, tipo, eu estava conversando com um coordenador ofensivo amigo meu de outra universidade aqui do México, né? Eu acho que foi depois do jogo contra o Chiefs, e ele é super fã do Spagnuolo, né? O coordenador defensivo, desculpa. Ele é super fã do Steve Spagnuolo lá. E aí ele tava falando, disse, cara, eu não acredito que o Peyton tá mandando o Hank contra o Spagnuolo, tá ligado? Mas, tipo, se você vê esse conceito no NFL, é porque o coach tá tentando simplificar a parada pro QB. Sabe? Tipo, não tem outra explicação. Porque você consegue ter esse mesmo stretch com outros conceitos mais NFL, que exigem uma leitura um pouquinho mais avançada. Se você vê Hank no ataque da NFL, irmão, é porque o coach está tentando ajudar o QB. Sabe? Isso é um exemplo, assim, para ilustrar mais ou menos, né? A questão da simplificação. Você não pode simplificar muito mais que isso, porque senão você acaba virando. Eu acho que isso é um pouco do que aconteceu com os Eagles esse ano, sabe? Eu acho que eles se atreveram a simplificar demais e se tornaram extremamente previsíveis. Nem motion tinha, né, cara? Que o motion, até que essa questão que você falou de ver se é man ou se é zone, é uma das coisas que ajuda o QB também, nem isso tinha. Exato, e com o próprio ataque do Chip Kelly na época, né? A proposta dele era tentar simplificar. O Cliff Kingsbury também, a proposta dele era tentar transformar mais um ataque da NFL num ataque de college, e não funciona. Não funciona porque os coaches defensivos são muito bons, os jogadores defensivos são muito bons, sabe? Então, tipo, imagina você jogar na semana 15 do ano. Já tem 15 jogos de vídeo sobre o que você faz. Se você não for capaz de reinventar o seu ataque ou reinventar semana a semana os seus conceitos básicos com algumas mudanças, você não vai conseguir ganhar no fim do ano. Né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu com o Eagles, né? Foi isso que aconteceu com o Eagles. Em algum momento isso aconteceu com o Lamar Jackson também, né? No fim do ano. Então, enfim, infelizmente aconteceu com a gente também um pouquinho. Então vamos para a nossa última parte desse programa, que é o seguinte. Então a gente já viu, Russell Wilson não deu certo, você destrinchou aqui muito bem, né, todos os problemas que ele teve, e a verdade é que agora nós estamos novamente à procura de um quarterback, né. Só que a situação é o seguinte, né, nós temos a pick 12, tem pelo menos 6 times na frente nossa que estão precisando de QB, então aquela coisa, né? Os chamados top prospects, os prospectos top, né, na posição, vão estar fora, e nós vamos aí cortando o Russell Wilson, entrar numa situação bem ruim de salary cap, né? Então a gente tem que achar. E eu acho que até o Steedman está em perigo, porque também parece que não sei, não senti muita firmeza do Peyton nele também, né? A gente vai precisar de um cara
razoavelmente barato na free agency que possa rodar esse ataque do Peyton, né? O único cara que vem na minha cabeça nesse momento é o James Winston. Eu não sei. Só para você ter uma ideia da situação. Quem que você acha, assim, um cara mediano? Você tem aí Jimmy Garoppolo, tem uns caras aí, né? Quem que você acha que conseguiria minimamente jogar dentro dessa estrutura do ataque do Sean Payton? Eu acho, perdi a conta das vezes que a gente já teve essa conversa sobre que QB mediano, free agent, pouco emocionante, a gente conseguiria trazer para o time. É a cena de Denver essa, né, cara? Nossa, mano, olha, quarterback hell, viu? Eu acho que isso é o preço que a gente paga por ter tido John Elway e Peyton Manning na nossa franquia, né? A verdade é essa. Mas, cara, eu acho que qualquer QB. A verdade é essa, porque, tipo, o James Winston, ele joga tão fora de estrutura que ele muda até a jogada de ajoelhar, né? Pra anotar touchdown lá do... ele não teria feito isso com o Sean Payton, mano. Ele não teria feito isso com o Sean Payton. Isso Nem a pau. ele não teria feito isso. O problema do James Winston é que eu acho que ele é muito propício a turnovers, né? Ele é muito propício a turnovers já historicamente. E eu acho que o Peyton ele não é um cara que vai tolerar muito isso nesse estágio da franquia que a gente está. O Jimmy Garoppolo, ele mostrou que ele é 100% um QB que pode chegar até no Super Bowl dentro de estrutura, se tiver um monte de talento em volta dele. Enfim, eu acho que no final das contas, o que a gente tem que procurar ver é um QB. Eu procuraria o QB que pode jogar melhor em situações óbvias de passe. Agora, com essa maior quantidade de estatísticas avançadas que tem aí, se a gente fosse assinar um QB em free agency esse ano, né, um veterano em free agency esse ano, eu iria em estatísticas avançadas e iria atrás do QB que tem jogado melhor em situações óbvias de passe. Terceiro e longo e red zone. Ponto final. Eu faria uma decisão estatística, moneyball, assim, de tipo, e a diferença não vai ser muito grande, tá? A diferença não vai ser muito grande. Mas eu iria atrás desse cara. Hoje eu não sei quem esse cara é. Talvez seja até uma boa pesquisa pra gente aí, né? Tipo, desses caras que estão em free agency, quem é o cara que tem os melhores números, assim, na melhor grade, na melhor nota? Pode até ser de PFF mesmo. Mas, tipo, a melhor nota em situações óbvias de passe, que seriam terceiro, third down, red zone e 2-minute drill. Quem desses caras tem os melhores números nas categorias? E eu tomo minha decisão baseada nisso. Né? Assim, quando você disse que não vai ter muita diferença, é muita diferença em relação ao Russell Wilson? Não, muita diferença entre eles, né? No mercado. Ah, tá, entendi. Porque os caras que são muito bons nisso aí, eles não chegam no mercado aberto. Isso que eu tô falando, não vai ter ninguém. Eu falei do James Winston, né? Porque ele tem aí uma amostragem de 7 jogos, né? Com o Sean Payton lá em New Orleans. Que assim, ele lançou só 3 picks em 7 jogadas. Eu acho que nunca ninguém conseguiu fazer isso com o James Winston na vida, né? Acho que nem no high school ele lançou tão pouca pique assim. Então. Pois é. Então, tipo, mas eu não sei realmente em estatísticas avançadas quem seria o melhor. Eu acho que ainda podem aparecer oportunidades aí de QBs que não estão no mercado, que eles podem entrar no mercado antes do draft. Né? E a gente vê, por exemplo, você vê o Baker Mayfield, por exemplo, da temporada que o Baker Mayfield tá tendo, sabe? Tipo, vê o Jared Goff, por exemplo, né? E claro, esses caras foram picks de primeiro pick do draft, né? Então não é como que eles não têm talento. Mas no ponto que eles chegaram da carreira deles, eles tiveram que se reinventar também. Então, o Peyton, o meu ponto é, o Peyton tem a capacidade de construir um ataque para um QB veterano eficiente, como o Lions fez e como o Buccaneers fez. Então, eu acho que a gente tem que aspirar a esse tipo de campanha se a gente tiver um QB veterano no ano passado, ou próximo ano. Né? Tipo, um ataque eficiente que não dependa do QB para ganhar todos os jogos. Basicamente isso. E assim, vamos pensar assim, né? Vamos assumir que a gente não vai fazer nenhuma loucura para subir para pick 1, 2 ou 3, coisa do tipo assim. Então, basicamente, vamos descartar aí, numa situação hipotética, o Caleb Williams, o Drake May, o Jalen Daniels, né? Aí basicamente, você tem 3 caras que são ventilados aí, né? Que é o famoso Michael Penix Jr., o J.J. McCarthy e o Bo Nix, né? Você acha que um desses 3, tem
você que conhece mais o college football do que eu, tem capacidade de ser lapidado, né, pelo Sean Payton em um QB de nível NFL? Olha, tipo, hoje, se eu precisasse de um QB para lançar 40 passes no jogo na NFL, seria o Michael Penix. Né? Ele é mais maduro, ele tem muito tempo de futebol americano, ele sempre jogou com alto volume de passes, ele sempre teve muita bola na mão dele. Né? E ele conseguiu fazer o que ele fez na NFL. Você pega, por exemplo, caras como Case Keenum, né? Case Keenum seria a parte de baixo do espectro. Patrick Mahomes seria a parte de cima do espectro. Mas são caras que tiveram... E o Michael Penix Jr. ele estaria em algum lugar entre eles dois, porque o que todos eles têm em comum? Eles jogaram em ataques no college com alto volume de passe. Né? Então são caras que estão acostumados a ter a bola na mão, fazer um drop back e lançar a bola. Isso é importante porque ajuda muito na transição. Gardner Minshew é outro. Por que esses caras tipo, continuam tendo empregos e sendo titulares na NFL? Porque eles chegaram já muito acostumados a lançar a bola 40 vezes por jogo, sabe? Então não é algo que tira muito eles da zona de conforto deles. O Michael Penix, desses 3 exemplos aí, é o mais próximo, né? De tipo, se você tivesse que apostar em alguém que vai ter uma carreira na NFL, assim, tipo uma carreira sem ser titular, mas vai durar na NFL, seria no Michael Penix Jr., por esse fato dele ter sido um QB com alto volume de passes no college. O J.J. McCarthy, na minha opinião, ele tem os melhores intangibles. Ele é um dog total. E olha que eu odeio o programa para que ele joga. Né? Mas ele tem os intangibles de liderança, de tipo... O J.J. McCarthy me lembra muito o Kellen Moore, que hoje é o coordenador ofensivo do Chargers. Né? O Kellen Moore, ele terminou com um recorde de, eu acho, tipo 40 e poucos jogos ganhados no college e 2 derrotas. J.J. McCarthy terminou, acho que 27-1. 27 vitórias e 1 derrota. Isso é importante, né? É um cara que sabe ganhar, é um cara que é um líder, é um cara que tem uma presença, isso é importante. Mas ele é jogar uma moeda para cima, né? O J.J. McCarthy. Você falou em cara que lança 40 vezes por jogo, não é ele, né? Ele ganhou o campeonato nacional completando 10 passes. Né? Então, tipo, a pergunta é, ele não tem amostragem, ele não tem uma amostra suficiente de situações em que ele teve que ganhar o jogo, com a defesa mandando pressão, com a defesa sabendo que ele vai passar a bola, sabe? Para dizer que ele, slam dunk, ele é um cara que vai conseguir fazer isso na NFL. Então, você está arriscando pelas ferramentas, pelos intangibles, dizer, eu consigo ensinar esse cara a fazer isso. E você tem que estar disposto à curva de aprendizado que ele vai ter. Mas fora do campo, ele provavelmente é o melhor dos 3, assim, em relação a intangibles. E ele foi um recruta 5 estrelas. Um recruta 5 estrelas é basicamente dizer que ele tem as ferramentas para ser um first round pick na NFL. Basicamente isso que ele está dizendo saindo do high school. E o Bo Nix, para mim, é o maior wildcard de todos eles, né? Porque o Bo Nix jogou o ataque menos traduzível para a NFL, dos 3. Ele tinha um volume de passe decente, é um cara que explodiu tarde. Mas, para mim, tipo, o Bo Nix é assim, você gosta do Will Levis? Se você gosta do Will Levis, então você gosta do Bo Nix, sabe? Assim, tipo, são caras muito parecidos, assim, né? Em relação ao que eles podem fazer e tudo. Então, aí é questão de você escolher quais são as ferramentas e quais são os riscos que você vai querer no segundo round. Eu não acho que nenhum deles é um jogador de primeiro round, isso é a verdade. Eu não acho que nenhum deles seja jogador de primeiro round. Eu acho que seria um reach ir por algum desses caras aí no primeiro round. A gente vê o que tem acontecido aí com o Kenny Pickett, né? Com vários e vários exemplos desses caras aí que estão nessa mesma categoria em relação a ferramentas, né? Talvez a melhor... Se você fosse apostar e dizer assim, Brian, se você fosse apostar num cara, talvez eu apostaria no J.J. McCarthy. Simplesmente pelo fato de, tipo, porra, eu prefiro apostar num cara que me passa confiança como pessoa, né? Assim, de, tipo, ética de trabalho, né? Tipo, fogo interno que o cara tem, do que e dar errado, do que você, sei lá, pegar um Bo Nix que meio que tá na cara que pode ser que dê errado e acaba dando errado, né? Mas em relação a handoff, já que a gente gosta muito de entregar a bola para correr, o J.J. McCarthy é muito bom em fazer isso, né? É isso que eu ia falar, nisso ele já é expert, já, né? Pois é. Mas, enfim, talvez ele seja a melhor aposta dos 3, né? E aí, assim, para a gente encerrar aqui, a última pergunta, né? Para finalizar, você que... Você conhece, você acompanhou muito mais o Sean Payton ao longo da carreira que nós, né?
dada essa situação, né, que ele decidiu que é melhor cortar, né, o mal pela raiz agora do que para frente, isso tem implicações de salary cap, o time ainda não vai ter uma second round pick, né, uma pick de segunda rodada, o time não tem, pelo menos até esse momento, né, pode ser que troque alguém aí. Você acha que ele é um cara que está disposto a pensar a longo prazo, fazer o chamado rebuild, né, do time? Ou você acha que ele, que é o que eu acho que ele não é essa pessoa e que a visão dele é eu quero ganhar agora? O que você acha que está passando pela cabeça do Sean Payton nesse Eu momento? acho que as duas coisas são verdade. Eu acho que essa conversa ela foi tida no momento de assinar o contrato. Então, acho que está bem definido quanto tempo o Peyton tem para que o Broncos seja um time que esteja competindo pela divisão, sabe? A gente deveria ter terminado com 10 vitórias esse ano. Então, com o que o Peyton teve esse ano, a gente poderia ter vencido 10 jogos. Tá? Então, eu acho que na cabeça do Peyton como eu melhoro o que eu tive esse ano. Esquece nomes de jogadores, é tipo Moneyball. Né? Assim, se eu tive um recebedor de tantas jardas, tantos touchdowns, como eu posso melhorar isso? Se eu tive uma produção na posição de recebedor tal, como eu posso melhorar isso? Se eu tive uma produção tal de tight ends, como eu posso melhorar isso? Sabe? Então, tipo, eu acho que ele tá pegando o que ele tem, o que a gente tem agora em relação à produção, e ele vai tentar melhorar cada ano isso daí. Tá? Então, eu não acho que o Peyton seja um cara que venderia a casa, porque ele sabe que não existe uma resposta assim de tipo, a menos que você pegue um Peyton Manning, como a gente fez, não existe uma resposta assim, o Aaron Rodgers, né, que aconteceu com o Jets, não existe uma resposta assim que você diz plug and play e vai melhorar 100%. Né? A solução ela tem que vir de vários lados na parte do ataque. Ela tem que vir de vários lados. Eu acho que ele provavelmente vai pegar um QB veterano. Eu não duvido que ele mantenha o Steedham. Não duvido nada que ele possa manter o Steedham aí. Se a gente mantém o Steedham, eu acho que a gente provavelmente vai de alguém no draft. Né? Se a Eu gente também acho, porque mantiver se a gente não mantiver o Steedham, pode ser que a gente vá de free agent e alguém no draft. Né? Tipo, as duas coisas também. Mas eu acho mais provável que se a gente pegar um free agent, né, que está mais meio que na cara que ele vai ser titular, eu acho menos provável que a gente vá tentar subir para o segundo round para pegar um QB. O maior erro para mim, né, tipo, que eu acharia, tipo, a Guerra está arriscando é no pick 12 tentar pegar um desses três caras, né? Tipo, que seria mais J.J. McCarthy e Michael Penix, mas para mim isso seria aí um que eu ficaria, uau, ok, o que está acontecendo aqui, né? eu penso de forma semelhante, até por isso que eu acho que ele não vai fazer isso, e é por isso que eu acho que ele não vai só com o Steedham e o Ben DiNucci, né, que assina um contrato futuro. Eu acho que o nível do Steedham é muito baixo para ele, sabe, ir com o Steedham e um QB de terceira, segunda rodada. Eu acho que ele vai atrás de um veterano para pelo menos manter ou elevar um pouco o nível Cara, de jogo na posição. o Steedham jogou a mesma coisa que o Wilson. O Steedham terminou 50%. O Wilson terminou 50%, basicamente. E aí o time terminou 50%. Então, nós éramos o time 50%, no final das contas. Qual foi o recorde como titular do Wilson esse ano? Foi 8. Não, 8 foi o que a gente ganhou no total, né? Não, teve uma vitória do Steelers, então foi 7-8, né? 7-8. O 7-8. time terminou 1-1. Né? Então, tipo, os dois foram QB 50% e o time foi um time 50%. Né? Então, eu não sei. A gente tem que ver aí qual é. Eu acho que a decisão do que fazer com o Wilson primeiro, né? E depois o que fizer com o que ele vai querer fazer com o Steedham, né? Tá bom. Brian, deixa eu agradecer mais uma vez por essa aula de futebol americano. Apesar de todo ano a gente estar fazendo isso para analisar a desgraça do Denver Broncos, você sempre ensina muito pra gente. Eu agradeço por você ceder esse tempo tão precioso pra gente mais uma vez, cara. Muito obrigado. Não, obrigado vocês pelo convite. Sempre um prazer falar de futebol americano e continuo com a esperança de que a gente vai fazer isso aí com Anatomia de um sucesso ano que vem. Anatomia de um sucesso. Eu acho que a última que eu fiz foi em 2015, quando a gente ganhou o Super Bowl, né, com o Everton, o grande Everton. Então, grande Everton. Beleza. Galera, muito obrigado por acompanhar a gente aqui com mais um vídeo, né? Só para terminar aquele jabá que vocês já conhecem, né? Se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nada. E o Mile High Brasil está aí em
em diversas redes sociais, né? No X, no Instagram, no Facebook. Você pode assistir as nossas lives lá na Twitch e também escutar elas depois lá no Spotify, né? Se você curtiu o nosso trabalho, né, gostar do nosso trabalho, entra lá em www.apoia.se/Mile High Brasil ou escaneia esse QR Code que está na sua tela e você vai ver lá nossos planos de apoiador, né? Se você quiser topar aí, você vai ajudar o Mile High Brasil a continuar produzindo aqui um conteúdo bacana para vocês em português sobre o Denver Broncos, tá bom? Galera, muito obrigado, até a próxima, fui!